Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 horas e 17 minutos, 28 graus. Bom, vamos ao ponto. Eu gostaria de comentar com vocês as estratégias básicas por parte de cada um dos atores em guerra, das mais inteligentes às mais estúpidas. Bom, a da Ucrânia é surpreendentemente inteligente, porque ela sozinha, evidentemente, não tem a menor, mais microscópica chance de enfrentar a Federação Russa. Então o que ela está fazendo? Ela está provocando, certo? Financiando ataques terroristas, né? Porque aqueles ataques que aconteceram no Tartaristão, primeiro um e depois dois, não atingiram fábrica de drones, igual eles disseram. Eles mentiram. O primeiro ataque atingiu a escola. E os outros ataques também atingiram instituições civis. Então é terrorismo. O Ocidente mente, dizendo que primeiro foi uma refinaria. Depois a mentira ficou tão óbvia, né? Porque a aparência de uma refinaria é 1000 vezes distinta que a de um prédio. Aí eles inventaram que era uma fábrica de drones. Mais uma vez, mentira. Se fosse uma fábrica de drones, é evidente que ela estaria protegida por mecanismos de interferência eletrônica. Isso é óbvio. Ainda mais na Rússia durante a guerra. Então eles mentiram dizendo que o drone saiu da Ucrânia. Isso é impossível. A Ucrânia não tem drones com autonomia de 1.200 km. Vocês têm ideia? Vocês já viram um drone? Eu já trabalhei com drone. Não eu, pessoas ligadas a mim, no meu serviço. Drone para agricultura. Certo? Um drone para agricultura. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. A autonomia deles não é muito grande. Porque depende ou da bateria ou do combustível. E a Ucrânia não tem nenhum drone com capacidade, repito, para 1.200 km. Isso é bobagem. Absolutamente não existe. Então, além de inventar que ela está com um alvo militar, o Ocidente veio com essa. Saiu da Ucrânia. Não. Eles estão protegendo a Ucrânia. Então, a tese russa de que os ucranianos operam como proxies da OTAN é 100% verdadeira. Mas isso não quer dizer que a estratégia ucraniana seja burra. Não é. Porque, pensa, está provocando a Rússia ao limite. O que eles querem? Que a Rússia revide. Certo? O que eles querem é que a Rússia revide. Só isso. Porque se ela revidar, eles ganham uma sobrevida. Mais apoio do Ocidente, mais apoio da OTAN. Principalmente os europeus estão ensandecidos. Opa! Peraí, gente, olha. Peraí. Pamonha. Só um momento. Gente, eu tô doente, vocês sabem, né? Eu tava indo comprar bolo, que é a única coisa que eu dei vontade de comer. Comi um arrozinho com... Na verdade, comi um harussami, né? Quase vomitei. Então, me deu vontade de comer bolo. Falei, vou lá atrás um bolinho. E aí, o carro da pamonha, que na verdade é uma moto, apareceu. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Para um goiano, a pamonha tem mais ou menos o mesmo valor que o pão de queijo para um mineiro, né? Então, agora só vou ter que comprar leite. Leite é bom porque hidrata mais que água. Vou lá, daqui a pouco eu volto com a minha análise. Mas voltando ao nosso assunto. De vez em quando a gente tem que dar sorte. Então, assim, a Ucrânia força uma reação violenta da Rússia, altamente justificável, inclusive o fato de nenhuma grande resposta russa ter sido dada, principalmente depois do ato, né, terrorista. Resposta grande mesmo de verdade, é um sinal muito preocupante, porque normalmente a Rússia demora entre 12, 36, 48 horas no máximo para dar uma resposta grande, porque tem que ser pensada. Então essas 48 horas corresponde basicamente a hoje à noite. Eles nunca atacam de dia, já expliquei isso para vocês, porque os ucranianos usam crianças como escudo humano, né?
Eles transformaram as centrais elétricas, os centros ferroviários em lugar para criança. As crianças ficam brincando. E aí, bom, né? Os russos não vão atacar. Agora de noite, aí sim. 70% da energia elétrica de muitas cidades da Ucrânia já foi destruída, a infraestrutura energética. Kharkov, as pessoas estão fugindo em massa. Kharkov, em dias, ela vai ser uma cidade fantasma. Porque sem energia, não tem água, certo? Não tem água. E sem energia, também não tem abastecimento, né? Não tem elevador. Kharkov é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a vida de uma cidade grande sem energia elétrica, sem água, sem combustível, sem aquecimento, é impossível. Então as pessoas estão saindo em massa de Kharkov, que é o objetivo russo, né? Porque aí as pessoas vão decidir. Foge para a zona ocupada pela Rússia, e aí é amigo da Rússia, ou foge para o Ucranistão ou para a Europa. E aí, bom, a pessoa fez a própria escolha, né? Mas de toda forma, voltando à estratégia ucraniana, por que ela faz sentido? O que acontece é o seguinte: forçando uma reação tipo forte da Rússia, que se aproxima de uma invasão, Kharkov, Sumi, eu acredito, elas estão perto da fronteira, né? Perto da zona de combate. Elas tendem a ser as primeiras a ser tomadas, e aí você tem um caminho livre para Dnepropetrovsk no oeste, Kiev no norte, e até para Nikolaev e Odessa mais ao sul. A estratégia ucraniana levou o pânico e o desespero para a OTAN, forçando eles a intervir e ajudar o país. Então, apesar de ser, nós não estamos aqui fazendo discussão moral. A estratégia ucraniana é inteligente. Sacrifica o próprio povo. Os russos estão encontrando crianças de... Acho essa cor linda. Os russos estão encontrando crianças de 13 anos na zona de combate. Mulheres grávidas, bem mais de uma vez. Mulher já é uma coisa espantosa, uma mulher grávida. Então, assim, combatentes de 60 anos, as pessoas estão fugindo, estão brigando com os recrutadores. Mas a estratégia ucraniana é inteligente. Moralmente ela é indefensável, mas ela é inteligente. Outro ponto da estratégia ucraniana, também muito inteligente, é contratar como terroristas apenas muçulmanos da Ásia Central e do Cáucaso. Por que isso é inteligente? Porque cria um sentimento anti-migrante, anti-Ásia Central, anti-caucasiano entre os russos étnicos. Cara, eu participo, vejo, né, ativamente as redes sociais russas, principalmente a melhor de todos, o Zen, e os comentários estão insuportáveis. É difícil um post que você não tenha comentários de racismo explícito, xenofobia clara. Mas o que eu descobri? Que esses posts são feitos por ucranianos. Eles sabem falar russo. Então os ucranianos fazem esses comentários. Não os posts, os comentários. Os ucranianos fazem esses comentários para criar um clima anti-migrante e anti-grupos étnicos diferentes do russo no país. E a divisão. Isso é tão sério que o discurso do Putin enfatizou que o grande triunfo, a grande força, a grande arma da Rússia não eram as armas, era a união do povo, de todos os grupos. Quer dizer, o Putin sabe o que está acontecendo, certo? O governo russo tem noção clara do que está acontecendo e que é uma estratégia, certo? E nós vimos o que uma série de imbecis bem articulados é capaz de fazer nas redes sociais, certo? Nós já vimos isso, como disseminador de ódio e tal. Então essa estratégia ucraniana de forçar uma cisão na sociedade russa também é inteligente, tanto
que a Rússia considera prioritário combatê-la, certo? Putin está se envolvendo abertamente nela. Você vê que é uma estratégia inteligente. Agora, a estratégia do país cujo nome nós não podemos mencionar, ela, repare mais uma vez, eu não estou fazendo julgamento moral. Numa guerra não tem lado bom. Não estou fazendo julgamento moral. A estratégia do país legítimo é absolutamente estúpida. Absolutamente estúpida. Ela se parece com a estratégia ucraniana no sentido que ela quer forçar uma guerra em larga escala contra o Irã e futuramente contra todos os árabes. Ela vem provocando a cisão dos árabes. Mas isso é de interesse também do imperialismo, do Reino Unido, da Europa, dos Estados Unidos. Mas agora, o único país que enfrenta daquela região, e é o que está enfrentando, é o Irã. Porque Síria, Líbano e Iêmen são assetes do Irã. Então o único país que está enfrentando eles no campo de batalha é o Irã. Certo? Então, eles querem provocar uma guerra. O objetivo do ataque à embaixada foi esse: forçar o Irã a dar uma resposta devastadora. Eles deram com os burros na água e assim foram profundamente estúpidos. Deram com os burros na água por dois aspectos principais. O primeiro desses aspectos é o fato de que a única coisa que eles conseguiram, o Irã não respondeu igual eles queriam, a ponto de assustar o Ocidente. Lançou 3 mísseis, teve 3 ataques efetivos, fora os assetes, né? A resistência iraquiana, o Hezbollah, os sírios em Golã, os Houthis em Eilat, mas eles não conseguiram a resposta que eles queriam dos iranianos. Os iranianos deram a resposta deles, mandaram um míssil relativamente comum, e os 3 mísseis que eles mandaram acertaram o alvo. Então por que foi estúpido? Porque eles revelaram para os iranianos todas as enormes todas as enormes fraquezas que eles tinham, certo? A absurda dependência deles do sinal de GPS, que impediu inclusive a aviação deles de decolar. A aviação deles foi desabilitada. Eu inclusive tinha dito que era uma estratégia fundamental para a sobrevivência do Irã e do mundo árabe, né, do mundo vizinho deles, impedir que caças, porque eles não têm mísseis, né, a artilharia deles realmente é débil. O ataque iraniano demonstrou isso muito claramente. Mas a aviação deles, entre 400 e 600 caças e bombardeiros, era um perigo. E eu falei, gente, é fundamental, imprescindível desabilitar pista de pouso e decolagem. Porque você não precisa derrubar 400 a 600 caças, basta impedir eles de decolar. Só que a estratégia do Irã foi muito mais inteligente que isso, certo? Eles não precisaram destruir pista de pouso, de decolagem, não. Eles simplesmente bloquearam o sinal de GPS. E os caças que a entidade sionista legítima tem são todos de tecnologia americana, profundamente dependentes do GPS. Eles, diferente dos caças russos, que têm giroscópios mecânicos e, portanto, conseguem achar o alvo e se localizar sem auxílio do sistema GLONASS, que a Rússia tem o próprio sistema GLONASS. Mas os aviões, em última instância, podem se virar sem, certo? Pode se virar sem porque tem giroscópio mecânico. Eu lembro que eu fiz um vídeo faz quase um ano, e eu falando dos russos investindo pesadamente em giroscópios mecânicos de altíssima precisão. E as pessoas comentam, cara, mas giroscópio mecânico nem faz sentido mais, você tem giroscópio eletrônico. Eu falei, mas o problema é exatamente esse. Giroscópio eletrônico está sujeito a interferência eletrônica, o mecânico não. Então o que os russos fizeram? Antevendo isso, fizeram giroscópios mecânicos e acelerômetros de extrema precisão, certo? Passaram anos desenvolvendo isso. E agora a gente vê para que serve. Agora os aviões, os caças
que o Estado sionista tem, não tem essa possibilidade. Então o Irã conseguiu desabilitar a aviação israelense inteira só com interferência eletrônica. E não só, conseguiu desabilitar a marinha americana também. Forçou eles a correr do Golfo de Aden. Quer dizer, então a extrema dependência da aviação do país lá e da marinha americana de sinal de GPS ficou demonstrada patentemente. Os iranianos já tinham percebido isso quando a Rússia fez a mesma coisa durante os exercícios militares da OTAN no Mar Báltico. Então eles perceberam, opa, se os caças são os mesmos, então o efeito vai ser o mesmo. E de fato foi. Então eles conseguiram uma estratégia brilhante contra a qual o ente sionista não tem defesa. O fato deles não terem artilharia também ficou patente. E pior, o fato deles não terem defesa contra a artilharia também ficou muito óbvio. Porque os ataques do Irã conseguiram chegar no alvo. Não só do Irã, da resistência iraquiana e tudo mais. Todo esse da resistência. Certo? Então a fragilidade do Estado legítimo ficou muito patente. Muito patente. Então foi um tiro no pé enorme. Certo? A estratégia deles falhou porque eles não conseguiram usar os mesmos meios que os ucranianos. Por que não conseguiram? Eu já expliquei. Eles são um país ridiculamente minúsculo. Foi uma economia poderosa, talvez 20, 30 anos atrás. Hoje, não dá nem por fumo, é menor que a iraquiana. Perde de longe a dos Emirados Árabes. Hoje, com a queda do PIB, é mais de 2 vezes superior à israelense. O Iraque também tem uma economia quase 2 vezes maior. Não vou nem falar de Irã, de Turquia, de Egito, de Arábia Saudita, não. Turquia, né? Nossa Senhora. A economia deles é minúscula se comparada dos outros. Certo? Foi-se o tempo que eles eram nação rica, poderosa. Não são mais. Então, eles superestimaram as próprias habilidades e subestimaram a dos vizinhos. O que foi de uma estupidez incrível. A outra estratégia, que é forçar a destruição de Gaza, para depois que tudo já tiver feito, ocupar lá, como se nada tivesse acontecido, evidentemente ela falhou. Até países europeus estão... A Inglaterra falou que não vai vender mais arma para Israel. A Inglaterra, vocês têm noção do que é isso? O Reino Unido falar que não vai mais vender arma pro Estado ilegítimo. A Espanha não vai. Isso eu estou falando de país ocidental. A China já não vende há muito tempo. Então a estratégia deles deu com os burros na água, porque diferente da Ucrânia, que bem ou mal tem uma base industrial sólida, ainda que ela tenha sido parcialmente destruída por anos de liberalismo, o Estado sionista não tem. Como eu disse, é um país minúsculo e uma economia ridícula. O que eles vendem? Eles vendem equipamento de repressão e espionagem. Certo? Bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, arma para policial, esse sistema de escuta, de espionagem. Eles vendem isso. Por isso que são defendidos por governos escrotos no mundo inteiro. Certo? Eles fornecem isso para as polícias, para os exércitos do planeta todo. Correto? Planeta todo. Mas isso não vence a guerra. Certo? Eles superestimaram enormemente as próprias capacidades e mais. Eles subestimaram a reação do mundo. Eles acharam que poderiam continuar fazendo o que fizesse, todo tipo de atrocidade, que simplesmente ser desculpada. A resposta cínica do Netanyahu aos 7 mortos da organização humanitária que fornecia comida aos famintos de Gaza acontece com a risadinha. Eu não sei o que ele pretendia com aquilo, mas a única coisa que gerou foi indignação no mundo inteiro. Certo? A resposta diante da indignação do Ocidente, não, o Ocidente ficou calado, da indignação posterior ao ataque da embaixada, foi ridícula. Vitimizaram-se, certo? Foi vitimismo. Não sei o quê. O mundo nos odeia, o mundo é antissemita. Foi o de sempre, atacar como Estado, se defender como religião. Isso não está colando mais. E parece que eles não perceberam que a resposta de sempre, atacar como Estado e responder como religião, não funciona mais. Eles não entenderam isso. Não entenderam. Certo? Então as respostas deles são muito batidas. Seja porque simplesmente não funciona, seja porque eles ao mesmo tempo superestimam as próprias capacidades militares e subestimam a dos vizinhos. Então, se a gente for prático, eu apostaria que esses 2 estados vão deixar de existir. Mas
o ucraniano vai durar mais. O ucraniano vai durar mais. O que seria inacreditável antes de outubro. Certo? O que seria inacreditável. É até difícil de você conceber isso. Né? Porque eles pareciam tão poderosos, tão não sei o que, tão... E, na verdade, eles estão cometendo ações estúpidas que estão custando e vão custar, estão custando muito e vão custar no final a existência deles enquanto Estado. Certo? Digamos que a situação no Oriente Médio vai ser legitimada. Correto? Então é só isso, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.